Olá, turma! Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos trabalhar o tema frações e porcentagem. Prestem muita atenção para que vocês não errem na hora da transformação da porcentagem em fração. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos relembrar o conceito de fração. A fração, turma, ela representa a ideia da divisão de um inteiro, ou seja, de um objeto, de uma figura, de um número, entre outras coisas, em partes iguais. E destas partes, pegamos uma ou mais conforme o nosso interesse. Isso é fração. Já mostrei anteriormente como identificar uma fração, como ler uma fração e como classificar uma fração para vocês. Então, vamos agora relembrar através de um exemplo. Eu tenho aqui uma pizza. Essa pizza tinha um total de 6 pedaços. Muito bem. Eu quero demonstrar agora a fração que indica a quantidade de pedaços que foram comidos dessa pizza. A nossa fração é 1/6. Por quê? De 6 pedaços, que é o total que fica no denominador, foram comidos apenas um pedaço que fica no numerador. Muito bem, turma. Mas só que agora eu não quero mais identificar a quantidade de pedaços que foram comidos. Eu quero identificar a quantidade de pedaços que sobraram nesta pizza. Então, qual é a fração que vai identificar a quantidade de pedaços que sobraram nessa pizza? Eu tinha um total de 6 pedaços. Desses 6 pedaços, sobraram 5. Então, 6 fica no meu denominador e 5 pedaços que sobraram fica no meu numerador. Muito bem. Agora que nós já relembramos o que é uma fração e como identificar uma fração, vamos ver como essas frações podem aparecer no formato de porcentagem. Turma, as frações, elas podem aparecer representadas nas formas percentual, ou seja, de porcentagem. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui um corpo humano. O corpo humano, ele tem 70% dele feito de água. 70%. Então, vamos lá. Eu quero transformar esse 70% em uma fração. É muito simples, turma. Vocês vão pegar o número que está identificado, que é 70, vão colocar no numerador e 100 no denominador. Ah, professora, mas por que 100? Vejam a leitura, turma. 70%. Cento é 100. Esse porcento significa por 100. Logo, eu vou pegar o número que está sendo identificado, vou colocar no numerador e o cento vou colocar embaixo, no caso, 100. Então, a fração que vai identificar 70% é 70 centésimos, ou seja, 70 no numerador e 100 no denominador. Muito bem, vamos agora para os nossos exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho 7%. Como é que eu posso transformar 7% em uma fração? Eu vou pegar o número 7, vou colocar no numerador e o cento vou colocar no denominador. Vai ficar então 7 centésimos, que é a mesma coisa que 7%. Outro exemplo, eu tenho 125%. Eu vou pegar o número que está sendo representado, vou colocar no numerador, que é 125, e o 100 vou colocar embaixo. Então, vai ficar 125 centésimos, ou seja, 125 no numerador e 100 no denominador. Observação importante, turma. Eu estou mostrando aqui como transformar uma porcentagem em fração, mas logo mais vocês verão que poderão transformar também essa fração em um número decimal. Então, eu posso transformar uma porcentagem em fração e uma fração em número decimal. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar em transformar essa porcentagem em fração. Uma observação importante. Basicamente, as porcentagens são uma fração em que o denominador é o número 100 e que pode ser representado pelo símbolo por cento. Não esqueçam disso, turma. Vocês têm que entender que esse porcento significa o número 100. Então, toda vez que vocês olharem esse símbolozinho aqui, vocês colocarão no denominador 100, tá? Muito bem, turma. Até agora eu mostrei para vocês como transformar uma porcentagem em fração. Mas agora vem a parte mais importante. Como fazer cálculos com essa porcentagem? Como é que faz? É da mesma forma que fazia com a fração? Nós temos que saber.
Turma, muito simples. Agora que vocês aprenderam como simplificar uma fração e tornar ela irredutível, e já aprenderam como tirar um número inteiro de uma fração, é bem mais fácil vocês aprenderem a fazer cálculo com porcentagens. Peço que vocês prestem muita atenção nos exemplos a seguir, ok? Vamos lá. Exemplo. Num clube de terceira idade, há 150 sócios. Desse total, 6% têm mais de 80 anos de idade. Quantas pessoas desse clube têm mais de 80 anos? Muito bem. Primeira coisa que vocês irão fazer sempre, turma. Pegar a porcentagem, que é 6%, e transformar ela em fração, que vai ficar 6 sobre 100, ou seja, 6 centésimos. Muito bem. Depois disso, vocês vão ter que simplificar, turma, esta fração, 6 centésimos. Por quê? Para ficar mais fácil de vocês fazerem a conta de vocês. Então, simplifiquem. Ensinei para vocês já como fazer a simplificação da fração e tornar ela irredutível. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui por 2. Tanto de cima, que é o numerador, quanto de baixo, que é o denominador. Lembrando que o mesmo número que divide em cima tem que dividir em baixo. Então, 6 dividido por 2 dá 3 e 100 dividido por 2 dá 50. Ainda dá para me dividir esta fração? 3/50? Não, não dá. Ela se tornou uma fração irredutível. Se ela se tornou uma fração irredutível, é com ela que eu irei fazer minha conta agora. Prestem atenção no passo a passo. Primeiramente, eu vou ter que tirar 3/50 de 150, que é o total de sócios que eu tenho. Vocês podem fazer de duas formas. Primeira forma, pegar 150, dividir pelo denominador, que é 50, e o resultado multiplicar pelo numerador, que é 3, que dará 9. Ou pegar, multiplicar logo pelo numerador, o 150, e depois dividir pelo denominador. Tudo dará a mesma coisa. Então, vamos fazer passo a passo. Vamos fazer pelo primeiro método. Dividir pelo denominador. Eu pegarei 150, eu vou dividir pelo denominador, que é 50. Eu vou ter o resultado 3. Esse 3 eu irei multiplicar pelo numerador, que é 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Muito bem. Esse é o método que eu começo com a divisão pelo denominador e o resultado, a multiplicação pelo numerador. Vamos agora fazer o inverso. Como é o inverso? Eu pego esse 150, eu vou multiplicar pelo meu numerador, que é o 3, vai dar 450, e o resultado eu vou dividir pelo denominador, que é 50, que vai dar 9. Aí, turma, observem que deu o mesmo resultado. Fica a critério de vocês fazer ou pela divisão primeiro pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador, ou pela multiplicação com o numerador e o resultado dividir pelo denominador. Vocês escolhem a melhor forma para vocês. Vamos para outro exemplo. Maurício quer comprar uma máquina fotográfica que custa R$ 600, mas, como vai pagar à vista, terá um desconto de 30%. Quanto Maurício recebeu de desconto? E quanto ele pagou pela máquina após o desconto? Turma, eu quero que vocês prestem bastante atenção neste exemplo, pois ele não está pedindo apenas um único tipo de conta. Ele quer que você encontre o desconto, ou seja, os 30%, e quer que vocês dê o resultado, ou seja, o valor que ele irá pagar depois desse desconto. Vamos lá? Vamos ver a resolução. Primeiramente, eu irei fazer o quê? Pegar a porcentagem, que é 30%, e transformar em uma fração, que vai ficar 30 sobre 100, ou seja, 30 centésimos. Depois, eu terei que tornar essa fração irredutível. Como é que eu faço isso? Dividindo o denominador e o numerador pelo mesmo número. Eu vou utilizar aqui o número 10 para ser mais rápido. Mas se vocês não souberem de cabeça essa divisão ou não se lembrarem de um número tão alto para dividir os dois, podem fazer com números pequenos. Já expliquei no vídeo sobre simplificação para vocês, tá? Então vamos lá. 30 dividido por 10 dá 3. E 100 dividido por 10 dá 10. Logo, a minha fração irredutível aqui é 3 décimos. Muito bem. Agora que eu tenho minha fração, eu vou pegar e vou tirar minha fração do total. Qual é o total do valor da máquina?
600. Então, eu quero 3 décimos de 600. Vou fazer por aqueles dois métodos que eu falei para vocês. Ou eu posso fazer pelo primeiro método, que é dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador, que vai ser 600 dividido por 10, que dará 60, e depois o resultado eu multiplicar por 3, que dará 180. Ou eu posso fazer pelo segundo método, que também dará o mesmo resultado, que é multiplicar pelo numerador e depois dividir pelo denominador, que é 600 vezes 3, que dará 1.800, dividido por 10, que dará 180. Observem que os dois métodos darão o mesmo resultado. Então, muito bem. Fazendo o método 1 ou o método 2, eu terei como resultado de desconto R$ 180. Então, o valor de desconto nesta máquina é de R$ 180. Os 30% significa R$ 180. Agora que nós já descobrimos o valor do desconto, eu quero descobrir quanto é que Maurício pagou por essa máquina. O que eu irei fazer? Eu irei pegar os 600, que é o valor total, e diminuir por 180, que dará 420. Logo, Maurício irá pagar R$ 420 por esta máquina. Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa explicação de hoje de matemática. Nos encontramos na próxima aula. E não esqueçam de fazer todas as atividades propostas. Tchau, tchau.